O passageiro. Imagine entrar no último ônibus da noite, olhar para o fundo e perceber que sempre há alguém sentado lá. Ninguém se aproxima dele. O banco ao lado fica eternamente vazio. O cheiro, o mesmo de flores murchas e velas apagadas de velório. Ele nunca fala, nunca mostra o rosto e sempre desaparece no ponto final sem que ninguém o veja sair. Mas uma noite, ele quebrou o silêncio. E o que disse foi aterrador. Só quero contar como morri. Se você gosta de histórias reais ou lendas urbanas que gelam o sangue, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque hoje você vai conhecer a lenda do passageiro do fundo do ônibus. E pode ser que depois dessa, pense duas vezes antes de olhar para trás na próxima viagem noturna. Era sempre nas últimas horas do dia, quando a cidade já parecia ter esquecido os próprios habitantes, que aquela linha de ônibus ganhava vida. O relógio passava das 11h30 da noite e os pontos iam ficando cada vez mais vazios. Não havia conversas animadas, nem pressa de trabalhadores correndo. Apenas figuras solitárias, cansadas, que aguardavam em silêncio o transporte que as levaria de volta para casas frias, ruas mal iluminadas e sonhos interrompidos. Os motoristas chamavam aquela viagem de a linha fantasma, não porque fosse abandonada, mas porque o silêncio que a acompanhava tinha peso de luto. O veículo seguia seu trajeto por bairros esquecidos, ladeiras mal pavimentadas, praças escuras onde apenas os postes acesos tremulavam como velas de cemitério. Dentro do ônibus, as luzes internas piscavam de tempos em tempos e o barulho do motor soava abafado, como se até ele tivesse medo de quebrar aquele silêncio. Foi nesse cenário que alguns passageiros começaram a notar um detalhe. Sempre e em todas as noites, quando o relógio se aproximava da meia-noite, ele aparecia. Não importava se havia apenas uma senhora voltando do trabalho ou 10 jovens dispersos em conversas nervosas. O último passageiro sempre surgia. Caminhava lentamente pelo corredor, arrastando os pés como quem carrega um peso invisível, até escolher o mesmo lugar, o banco mais ao fundo, encostado na janela. O estranho não era apenas sua presença constante, mas o fato de que ninguém conseguia se lembrar de sua entrada. Os passageiros afirmavam que não o viram subir. O motorista dizia que não registrava sua passagem. Ainda assim, quando o ônibus partia, lá estava ele, sentado, imóvel, com o corpo curvado e a cabeça baixa, como se escondesse atrás de um véu. Não se ouvia sua respiração. Não se via o movimento de suas mãos. Era apenas um vulto escuro, sempre presente, sempre distante. E, curiosamente, ninguém jamais se sentava ao seu lado. Não importava se o ônibus estivesse quase lotado. Aquele banco ficava vazio, como se fosse um lugar reservado para algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Os motoristas supersticiosos evitavam olhar pelo retrovisor por muito tempo. Alguns diziam que quando o faziam, tinham a estranha sensação de que os olhos do passageiro os encaravam, mesmo que o rosto permanecesse escondido. Outros juravam ouvir sussurros baixos, como lamentos que se misturavam ao barulho do motor. O ônibus seguia, rua após rua, iluminado por postes vacilantes e vitrines fechadas. Lá dentro, o ar era denso, quase frio, apesar do calor das madrugadas de verão. Para os poucos que ousavam encarar o fundo, a sensação era única, como se aquele homem, se é que era um homem, não estivesse apenas viajando. Estava esperando, e todas as noites ele descia por último. Não pela porta da frente, não pela lateral. Simplesmente não estava mais lá quando o veículo parava no ponto final. Um banco vazio, o cheiro de velório impregnado e um silêncio que acompanhava o motorista pelo resto da madrugada. Era esse o cenário da linha noturna. Um caminho qualquer para quem voltava para casa, mas um portal de inquietação para aqueles que, sem querer, dividiam a viagem com o passageiro do fundo. Os
Motoristas mais antigos já não se surpreendiam ao vê-lo lá no fundo, mas havia algo que nem os mais calejados conseguiam suportar: o cheiro. Era inconfundível. Sempre que o passageiro do fundo surgia, o ar dentro do ônibus mudava. Não era apenas um odor comum, como suor de fim de dia, ou a mistura de gasolina e poeira que impregnava os bancos gastos. Era mais pesado, mais simbólico. Um cheiro doce e enjoativo, lembrando flores murchas misturadas ao perfume barato de incenso queimado. O mesmo aroma que invade pequenas capelas quando o corpo está estendido em um caixão, cercado por coroas de flores já sem frescor. O cheiro de velório. No início, alguns passageiros achavam que vinha do próprio veículo, como se fosse resultado de estofados velhos, molhados pela chuva e deixados para secar ao sol. Mas bastava o estranho aparecer para o odor se intensificar, concentrando-se no fundo, ao redor dele, como se fosse parte de sua essência. Cobradores comentavam que, quando passavam perto para recolher passagens, sentiam uma náusea súbita, o estômago embrulhava e uma pressão no peito os fazia se afastar rápido. Alguns chegavam a tossir, como se o ar se tornasse denso demais. Curiosamente, sempre que voltavam para o meio do ônibus, o cheiro diminuía, como se fosse restrito a um espaço invisível ao redor daquele passageiro. Os relatos começaram a se espalhar. Estudantes diziam que não conseguiam se concentrar na leitura quando ele estava presente, porque o odor parecia penetrar nas páginas do caderno. Trabalhadores cansados afirmavam que, ao tentar cochilar, acordavam sufocados, como se estivessem respirando dentro de uma sala fechada com flores mortas. Houve até quem tentasse explicar racionalmente. Talvez fosse um morador de rua, carregando nas roupas o cheiro de algum lugar sujo, impregnado de fumaça ou mofo. Mas essa explicação logo caía por terra. Ninguém jamais o viu com roupas rasgadas. Ele vestia sempre algo escuro, simples, mas intacto, sem sinais de sujeira ou desgaste. Era como se estivesse eternamente pronto para um funeral. O mais inquietante era que o cheiro não desaparecia junto com ele. Quando chegava ao ponto final e o banco do fundo ficava vazio, a presença física se ia, mas o odor persistia por alguns minutos, pairando no ar como uma lembrança amarga. Os motoristas incomodados chegavam a abrir todas as janelas e rodar o veículo vazio até o pátio, tentando dissipar aquele rastro que parecia grudar nas paredes. Com o tempo, virou um sinal. Bastava sentir o cheiro para saber que ele estava ali, mesmo antes de notá-lo sentado. O perfume de velório antecedia sua chegada, como um aviso silencioso. Uma espécie de trilha olfativa que anunciava o inevitável. Naquela noite, o passageiro do fundo viajaria de novo. Alguns motoristas juravam que sentiam o odor mesmo em turnos diurnos, quando o ônibus estava lotado e barulhento. E, quando olhavam pelo retrovisor, o assento do fundo estava vazio. Mas por um instante, só por um instante, pareciam ver uma sombra ali, imóvel. O cheiro se tornou sua assinatura, sua marca invisível. Para todos que já entraram naquela linha, bastava senti-lo para compreender que não estavam sozinhos. Mesmo que ninguém tivesse coragem de olhar diretamente para trás. Era sempre assim. Todos embarcavam primeiro. A senhora que voltava da faxina, o jovem estudante com fones de ouvido, o segurança noturno exausto após 12 horas em pé. O ônibus esperava alguns segundos no ponto, e quando parecia que ninguém mais iria entrar, ele surgia. Ninguém lembrava de vê-lo chegar correndo para não perder o coletivo. Nunca o viram sair de alguma esquina ou atravessar a rua apressado. Ele simplesmente aparecia. Um segundo antes, não havia nada. No seguinte, estava lá, na porta traseira, esperando em silêncio. Os motoristas mais atentos garantiam que não se lembravam de tê-lo visto se aproximar. Só notavam sua presença quando o olhar involuntariamente caía sobre o espelho interno e o viam caminhando pelo corredor,
lentamente, como quem não tinha pressa alguma. Arrastava os pés e o som ecoava de forma desproporcional. Não era o típico ranger de sapatos no piso gasto do ônibus. Era mais grave, quase metálico, como se cada passo fosse acompanhado de um eco distante. Alguns passageiros relatavam sentir o chão vibrar levemente quando ele passava, como se carregasse um peso invisível. E então, invariavelmente, se dirigia ao fundo. Não escolhia outro lugar, não variava. Sempre o mesmo banco, no canto, encostado na janela. Sentava-se com a cabeça baixa, os ombros caídos, como quem carrega fardos antigos. Nunca usava celular, nunca mexia nos bolsos, nunca interagia com ninguém. Apenas existia naquele espaço. O mais perturbador era o que acontecia com os outros passageiros. Mesmo quando o ônibus estava lotado, com pessoas se empurrando em pé no corredor, o banco ao lado dele permanecia vazio. Era como se um muro invisível o cercasse, um campo de repulsa que afastava qualquer tentativa de aproximação. Quem se arriscava a se sentar, poucos segundos depois, se levantava suando frio, com dores no peito ou uma angústia inexplicável, como se tivesse sido engolido por uma presença que não era deste mundo. Certa vez, um adolescente zombando da lenda decidiu ocupar o assento. Riu, fez piada, disse que não acreditava em nada daquilo. Mas menos de 2 minutos depois, levantou cambaleando, o rosto pálido, os lábios roxos, como se o ar tivesse desaparecido ao seu redor. Saiu tropeçando pela porta do meio e nunca mais foi visto naquela linha. Com o tempo, o ritual se consolidou. Passageiros já não precisavam se olhar para entender. Aquele banco estava proibido. O silêncio que acompanhava sua entrada era sufocante e o ônibus inteiro parecia entrar em outro ritmo quando ele se sentava. E havia mais um detalhe. Ele nunca era o primeiro a entrar. Sempre esperava, sempre observava, ainda que ninguém tivesse coragem de erguer os olhos para confirmar. Apenas depois que todos estavam acomodados, ele fazia sua entrada final, como se tivesse o direito de encerrar o ato de cada viagem. Era o último passageiro, mas não parecia alguém em busca de transporte. Sua postura dizia outra coisa. Dizia que estava à procura de algo, ou de alguém. E noite após noite voltava a repetir o mesmo ritual, como se cada embarque fosse uma nova chance de cumprir um destino interrompido. No fundo do ônibus, aquele assento solitário ao lado dele se tornara um território proibido. Não havia placa, aviso ou marcação que justificasse, mas todos sabiam. O banco estava sempre limpo, intacto, como se nunca tivesse sido usado. E mesmo os mais céticos, ao se aproximarem, sentiam uma resistência invisível. O lugar vazio se transformou em um pacto silencioso entre passageiros e motoristas. Ninguém ousava quebrar a regra não escrita. O simples pensamento de ocupar aquele espaço gerava arrepios, como se o corpo inteiro rejeitasse a ideia antes mesmo de se concretizar. Era um instinto primitivo, uma autopreservação que vinha de dentro, como quando nos afastamos de um penhasco sem precisar pensar. Quem se arriscava, porém, descobria o porquê. Houve um caso contado repetidas vezes entre os motoristas. Uma enfermeira, exausta após um plantão, entrou no ônibus quase vazio. Sem prestar atenção, caminhou até o fundo e se sentou ao lado dele. No início, nada aconteceu. Mas minutos depois, a mulher começou a sentir o ar rarefeito, como se estivesse em um quarto fechado sem ventilação. Tentou se ajeitar, mas a sensação só piorava. Sua respiração ficou curta, o peito apertado, e quando finalmente ergueu os olhos, jurou que viu uma sombra se inclinando sobre ela, embora o passageiro não tivesse se mexido. Em desespero, levantou-se e correu para a frente do ônibus, trêmula, murmurando que o frio vinha de dentro da pele dele. Outros relataram sintomas semelhantes: calafrios repentinos, dores de cabeça agudas, palpitações. Até mesmo náuseas surgiam sem explicação. Era como se o corpo
reagisse a uma presença incompatível com a vida. O mais curioso era que não se tratava apenas de desconforto físico. Muitos diziam sentir algo além, algo espiritual. Uma tristeza profunda, uma sensação de luto, como se tivessem acabado de perder alguém querido. Alguns até choraram sem motivo, lágrimas caindo silenciosas, enquanto permaneciam alguns instantes ao lado dele. O banco vazio se tornou símbolo de respeito. Passageiros mais antigos faziam questão de avisar os novos. Não sente aí. Alguns diziam em tom sério, outros em meio a risadas nervosas. Mas todos sabiam que havia verdade por trás do aviso. Até os cobradores, quando o ônibus estava cheio, preferiam se espremer em pé ao lado da catraca a sugerir que alguém ocupasse aquele espaço. Para os supersticiosos, aquilo era um sinal claro. O banco estava reservado, não para os vivos, mas para o além. Para outros, era a prova de que o passageiro do fundo não estava ali como um viajante comum, mas como um espírito em busca de algo. Alguém que tivesse coragem de sentar ao seu lado e ouvir o que ele tinha a dizer. Mas ninguém tinha. E assim, noite após noite, a cena se repetia. O ônibus podia estar lotado, com gente em pé, corpos espremidos, respirações pesadas. E lá atrás, ele imóvel, ocupando seu espaço, com um assento eternamente vazio ao lado. Um lugar que não era para ser preenchido. E aos poucos, os passageiros começaram a perceber. Aquele banco não estava vazio por acaso. Estava esperando alguém. A história começou a circular entre os funcionários da empresa de ônibus como um segredo maldito. Quem a contava sempre baixava o tom da voz, como se temesse que o próprio passageiro pudesse ouvir mesmo à distância. Era sobre um cobrador novo, chamado apenas de Pedro, que trabalhava na linha noturna havia poucas semanas. Pedro era jovem, cheio de energia, e ria das histórias contadas pelos colegas. Chamava tudo de superstição, dizia que era coisa de gente cansada demais. Até zombava, afirmando que o tal passageiro do fundo provavelmente era só um morador de rua com cheiro forte, ou um velho esquisito que gostava de assustar os outros. Ele não acreditava em maldições, muito menos em fantasmas. Numa madrugada abafada de sexta-feira, Pedro assumiu o posto ao lado da catraca. O ônibus estava quase vazio, apenas 3 passageiros espalhados nos bancos da frente. O veículo parou num ponto escuro, próximo a uma praça. E, como sempre, ele apareceu. Pedro o observou pelo retrovisor. Um homem alto, magro, envolto em roupas escuras que não combinavam com o calor da noite. Subiu em silêncio, arrastando os pés, e foi em direção ao fundo. O cheiro característico logo tomou conta do ar, e os outros passageiros começaram a se remexer, inquietos. "Ei, amigo", disse Pedro, tentando soar simpático. "Vai aonde? Preciso da sua passagem." Nenhuma resposta. O cobrador, impaciente, levantou-se e caminhou até o fundo. O ar parecia mais pesado a cada passo, como se estivesse entrando em um espaço diferente, isolado do resto do ônibus. Ao chegar ao lado do passageiro, repetiu em tom firme: "O senhor precisa pagar a passagem." Foi então que o homem ergueu lentamente a cabeça. Pedro esperava encontrar um rosto comum, talvez cansado, talvez fechado, mas o que viu não poderia ser descrito com clareza depois. O rosto parecia coberto por uma sombra impossível, mesmo sob a iluminação direta da lâmpada acima do banco. Não havia traços definidos, apenas um vazio escuro, como se o lugar onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca tivesse sido engolido pelo nada. Pedro congelou. Por um instante, achou que estava desmaiando. Sentiu o ar faltar, a pele arrepiar, o estômago embrulhar. Um frio intenso percorreu sua espinha. O ônibus inteiro parecia ter ficado em silêncio absoluto. Nem o motor, nem o barulho da rua, nada. Apenas aquele vazio diante dele. Sem dizer uma palavra, Pedro recuou alguns passos, tropeçando no corredor. Voltou correndo para o posto da catraca, pálido, o corpo tremendo.
O motorista o olhou pelo retrovisor e soube imediatamente. Pedro havia visto o que todos evitavam encarar. Naquela noite, o jovem cobrador não conseguiu continuar o turno. Pediu para descer no próximo ponto e nunca mais quis trabalhar naquela linha. Os colegas comentavam que ele acordava gritando no meio da noite, dizendo que ainda sentia o olhar vazio do passageiro o perseguindo. A história se espalhou e depois disso, nenhum cobrador tentou cobrar a passagem daquele homem novamente. Ele subia, sentava-se no fundo e ninguém ousava se aproximar. Era como se todos tivessem aceitado que ele não pertencia às regras dos vivos. E a partir desse dia, a lenda deixou de ser apenas uma curiosidade. Tornou-se uma verdade incontestável entre os motoristas e cobradores. O passageiro do fundo não era apenas um viajante estranho. Ele era algo que não se devia incomodar. Com o tempo, os motoristas perceberam que o passageiro do fundo não precisava se mover ou falar para dominar o ambiente. Sua simples presença alterava a atmosfera de cada viagem. Bastava ele subir os degraus e se acomodar no mesmo banco, no canto, para que o ônibus inteiro fosse engolido por um silêncio que não parecia natural. Era como se todos os sons conhecidos perdessem força. O ronco contínuo do motor ficava distante, abafado, como se viesse debaixo d'água. O zumbido da fiação elétrica das luzes internas sumia. Até mesmo o ruído metálico das rodas sobre o asfalto parecia se dissolver no ar pesado. O que restava era apenas um silêncio denso, palpável, que fazia os passageiros se olharem em nervoso desconforto. Alguns tentavam quebrar a estranheza. Estudantes cochichavam piadas, trabalhadores tentavam iniciar conversas banais, mas a voz não saía como antes. Palavras comuns soavam mais baixas, como se fossem engolidas pelo espaço ao redor. Logo desistiam, voltando ao silêncio, com os olhos fixos no chão ou no celular, evitando olhar para trás. Os motoristas descreviam a sensação como dirigir dentro de um túmulo em movimento. O ônibus fica pesado, diziam, não em peso físico, mas espiritual. A cada esquina, parecia que algo invisível se sentava nos ombros, pressionando o peito, diminuindo o ar. Muitos terminavam o turno exaustos, como se tivessem carregado um fardo além do trabalho. O mais perturbador era quando o silêncio se tornava absoluto. Havia noites em que, depois da entrada do passageiro, parecia que o próprio mundo lá fora tinha parado. Carros que passavam pela rua desapareciam sem ruído. O latido dos cães nos quintais não se ouvia, nem mesmo o vento nas árvores. O ônibus se tornava um casulo de escuridão em movimento, com todos os olhos voltados para a frente, fingindo normalidade, enquanto o fundo do veículo exalava a presença invisível que ninguém queria confrontar. Alguns passageiros diziam que, nesses momentos, ouviam outra coisa. Não era silêncio total, mas sim um som distante, como um lamento, um choro abafado, talvez, ou murmúrios em língua, incompreensível, misturados ao cheiro doce de flores mortas. O som não vinha de fora, vinha de dentro, do fundo. Uma vez, uma senhora idosa que embarcava sempre naquela linha disse que o silêncio não era apenas ausência de som, era um chamado. É o silêncio dos mortos. Sussurrou certa noite ao motorista antes de descer no ponto seguinte sem olhar para trás. O passageiro nunca se movia. Ficava imóvel, como parte da estrutura do ônibus. Mas a cada minuto, a cada quilômetro percorrido, o silêncio se expandia, até que todos dentro do veículo sentissem que estavam isolados do resto do mundo. E, estranhamente, alguns juravam que esse silêncio tinha um coração, que, se prestassem bastante atenção, ouviriam batidas lentas e pesadas, como um coração que não deveria mais estar batendo. Era por isso que ninguém ousava falar demais, rir demais ou sequer respirar alto. Todos sabiam. Aquele silêncio não era apenas ausência de vida, era a vida de alguém que já deveria ter partido. Os motoristas
Mesmo os mais céticos sabiam que a parte mais perturbadora não era sua entrada no ônibus, nem o silêncio sufocante que ele carregava consigo. O que mais gelava o sangue era o momento final, quando o veículo chegava ao ponto derradeiro e o passageiro simplesmente desaparecia. A rotina era sempre a mesma. O ônibus fazia seu percurso por ruas cada vez mais vazias, deixando um ou outro passageiro nos pontos iluminados por postes solitários. Aos poucos, o veículo se esvaziava, até que apenas ele restava, imóvel no fundo, a cabeça baixa, o corpo imóvel como se estivesse em vigília. O motorista cansado conduzia até o pátio final, já esperando o inevitável. Olhava pelo retrovisor. O homem ainda estava lá. Olhava de novo, segundos depois. Continuava imóvel, um vulto sentado ao lado do vidro embaçado pela madrugada. Mas bastava desligar o motor, abrir as portas e levantar-se da cadeira para olhar de frente. E o banco estava vazio. Nenhum som de passos descendo pela escada. Nenhum corpo se movendo em direção à saída. Apenas um espaço abandonado, ainda impregnado pelo cheiro pesado de flores mortas, como um aviso de que realmente estivera ali. Os motoristas tentavam encontrar explicações. Talvez tivesse descido em algum ponto despercebido, mas não havia como. Eles conheciam cada esquina, cada curva, cada reflexo no espelho. Não era possível que alguém saísse sem ser notado. Um veterano contou que certa vez estacionou o ônibus e, determinado a resolver o mistério, não tirou os olhos do retrovisor até parar completamente. O passageiro estava lá, sentado, curvado, mas quando virou a cabeça para trás, em menos de um segundo, o banco estava vazio. Sumiu diante dos meus olhos, repetia com a voz embargada. Não havia para onde ele ir. Outros motoristas relataram algo ainda mais inquietante. Ao parar no pátio, desciam para verificar o veículo vazio e encontravam o banco do fundo gelado ao toque, frio como pedra exposta ao sereno. Um deles jurava que certa noite sentiu até marcas de pressão no estofado, como se alguém realmente tivesse estado sentado ali minutos antes. Os cobradores, quando ainda existiam na linha, se recusavam a ser os últimos a sair. Um deles contou que, ao fazer a conferência final, percebeu que todos os passageiros haviam descido, menos ele. Foi até o fundo com passos pesados, pronto para pedir que saísse. Mas ao virar no corredor, encontrou apenas o banco vazio e a janela aberta, balançando levemente com o vento. O detalhe perturbador: ninguém jamais abrira aquela janela antes. Era esse desaparecimento silencioso que mantinha viva a lenda. Não se tratava de um estranho qualquer que viajava tarde da noite. Era algo além, algo que vinha de outro lugar, ocupava seu espaço no ônibus e partia quando o trajeto chegava ao fim. Não pela porta, mas por uma saída invisível. E a cada sumiço ficava uma sensação clara entre motoristas e passageiros. Ele não estava apenas indo embora. Estava retornando ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Nenhuma lenda nasce do nada. E para os motoristas mais antigos daquela linha, a presença do passageiro do fundo não era apenas superstição. Havia uma história por trás. Um boato que, com o tempo, se tornou verdade incontestável para todos que ousaram dirigir naquela rota solitária. Diziam que tudo começou mais de 20 anos antes. Era uma madrugada fria de inverno, o tipo de noite em que até os postes pareciam cansados de iluminar ruas desertas. Um motorista chamado Ernesto fazia o último trajeto, levando os poucos passageiros restantes para seus destinos. O ônibus estava quase vazio quando um homem embarcou perto do cemitério municipal. Alto, magro, roupas escuras e um semblante abatido, como alguém que vinha de um velório. Ernesto não estranhou. Pessoas voltando tarde da noite de enterros aconteciam mais do que se imaginava. O homem se sentou no fundo, como sempre, mas, naquela noite, algo estava diferente.
O motorista percebeu que o homem não desceu em nenhum ponto. O percurso inteiro permaneceu lá, imóvel, a cabeça baixa. Ernesto seguiu até o final da linha, desligou o motor e foi verificar o veículo. Quando chegou ao fundo, encontrou o passageiro caído, o corpo frio, os olhos abertos, fixos no nada. Havia morrido no meio da viagem, sozinho, sem que ninguém percebesse. O choque foi grande. Chamaram a polícia, o corpo foi removido e os jornais da época noticiaram o caso. Homem morre em ônibus da linha noturna. Nunca se descobriu exatamente o motivo. Alguns diziam que fora um infarto, outros acreditavam em envenenamento. Mas o detalhe que chamou a atenção foi outro. Ninguém reclamou o corpo, nenhum parente apareceu. O homem foi enterrado como indigente, sem velório, sem despedidas, sem uma palavra sobre quem ele realmente fora. E foi a partir desse dia que começaram os relatos. Motoristas que faziam o mesmo trajeto juravam ver um passageiro idêntico ao homem morto sentando-se no fundo, sempre no mesmo lugar. Cobradores sentiram o cheiro de flores, murchas e velas queimadas. Passageiros comentaram sobre a sensação de vazio, como se alguém os observasse em silêncio. Os mais velhos garantiam que não havia dúvida. Aquele passageiro nunca deixara de andar naquela linha. Sua morte solitária o prendeu ao banco do fundo, repetindo noite após noite o mesmo percurso inacabado. E até hoje o espírito vagava de viagem em viagem, tentando encontrar alguém disposto a ouvir sua história. Alguns acreditavam que ele não descansava porque morreu sem testemunhas, sem que ninguém soubesse o que realmente aconteceu. Outros diziam que havia segredos naquela morte, algo escondido que precisava ser revelado. Seja como for, a presença dele era um lembrete de que a linha não era apenas um caminho urbano. Era também um corredor entre mundos. Os motoristas veteranos avisavam os novatos: respeite o fundo, não encare, não pergunte, apenas dirija. E assim a lenda se manteve viva, passada de boca em boca, sempre reforçada pelo mesmo detalhe: inescapável. Não importava o turno, não importava a noite. Ele estaria lá esperando. Durante anos, a regra não escrita permaneceu. Ninguém falava com o passageiro do fundo. Ele entrava, sentava, ficava imóvel e desaparecia no ponto final. Era assim, noite após noite, até que um jovem estudante, tomado pela mistura de coragem e inconsequência, decidiu quebrar o pacto. Era um rapaz de 19 anos, de mochila nas costas, sempre o último a sair da biblioteca. Cansado de ouvir os cochichos e lendas, jurou a si mesmo que descobriria a verdade. Naquela noite, o ônibus estava quase vazio. Quando o estranho embarcou, como sempre fazia, e ocupou o banco no fundo, o jovem respirou fundo, ignorando o nó na garganta, e caminhou pelo corredor até sentar-se a 2 fileiras à frente dele. O silêncio logo tomou conta. O cheiro pesado de flores murchas se espalhou e a pressão no ar parecia esmagar o peito do estudante. Por minutos, lutou contra a vontade de se levantar e correr para a frente, mas permaneceu firme. Então, virou-se devagar e perguntou: quem é você? Por um instante nada aconteceu. O passageiro não se moveu, não reagiu. O jovem quase riu de si mesmo, pensando que estava delirando. Mas então o impossível aconteceu. Lentamente, a figura ergueu a cabeça. O estudante nunca conseguiu descrever o rosto com clareza depois. Dizia que era como olhar para algo coberto por uma sombra viva, um borrão que escondia qualquer traço humano. Mas o que mais o marcou não foi a visão, foi a voz, baixa, arrastada, como se viesse de muito longe, ecoando em todas as direções ao mesmo tempo. Só quero contar como morri. O sangue do jovem gelou. O timbre era rouco, quase sufocado, como se a garganta ainda carregasse a dor do último suspiro. Cada palavra vinha carregada de sofrimento, mas também de uma súplica. Não havia ameaça, apenas uma necessidade desesperada de ser ouvido. O estudante, tomado pelo pânico, não respondeu. Seu corpo agiu sozinho. Pulou do banco,
Correu pelo corredor e desceu no próximo ponto, mesmo sendo uma rua deserta no meio da madrugada. Nunca mais pegou aquela linha. Quando contava a história, dizia que ainda podia ouvir a voz dentro da cabeça, repetindo incessantemente a mesma frase, como uma maldição grudada em seus ouvidos. A notícia se espalhou rápido entre motoristas e passageiros. Pela primeira vez, o passageiro havia falado, e suas palavras revelavam o que todos suspeitavam. Ele não estava ali por acaso. Não queria apenas ocupar o banco do SEI fundo. Estava preso, buscando alguém que tivesse coragem de ouvir sua última história. Depois desse episódio, a tensão aumentou. Muitos evitavam a linha noturna, outros preferiam ir em pé, longe do fundo, porque agora sabiam que a qualquer momento ele poderia falar novamente. E o medo não era apenas do que ouviriam, mas do que aconteceria se alguém realmente tivesse coragem de escutar até o fim. Se tudo o que ele queria era contar como morreu, o que mais revelaria quando finalmente encontrasse a pessoa certa para ouvir? O tempo passou, mas o passageiro do fundo nunca deixou de aparecer. Mudaram-se motoristas, aposentaram-se cobradores, reformaram os ônibus, trocaram os bancos e até modernizaram a linha. Mas nada disso importava. No último horário, quando as luzes da cidade já se apagavam e a madrugada pesava sobre as ruas desertas, ele sempre estava lá. Alguns diziam que agora sua presença era ainda mais clara. Não precisava mais ser visto para ser sentido. Bastava entrar no ônibus e sentir o cheiro de flores murchas, a pressão no peito, o silêncio anormal que engolia todos os sons para saber que ele estava no fundo, imóvel, aguardando. Os mais antigos repetiam sempre a mesma frase: ele busca alguém. Não se tratava apenas de ocupar um banco. Era como se sua alma tivesse sido aprisionada naquele trajeto, repetindo noite após noite o mesmo ritual, esperando o momento certo para ser liberto. Os passageiros mais atentos perceberam um padrão. Ele só falava com aqueles que ousavam olhar para trás, aqueles que quebravam o pacto do silêncio e encaravam sua presença. Mas nenhum deles suportava. Todos fugiam, sem conseguir ouvir até o fim, como se houvesse um limite que os vivos não eram capazes de ultrapassar sem pagar um preço. Os motoristas comentavam que, às vezes, ao estacionar o ônibus vazio no pátio, sentiam que não estavam sozinhos. Um sussurro ecoava pelo corredor escuro: "Só quero contar como morri." Palavras que não se prendiam ao fundo do veículo, mas se espalhavam pelo ar, impregnando cada canto. E assim a lenda cresceu. Alguns afirmavam que, se alguém tivesse coragem de sentar-se ao seu lado e ouvir sua história até o fim, ele finalmente encontraria paz. Mas havia também os que alertavam. Talvez ouvir fosse aceitar carregar o fardo de sua morte. Talvez quem escutasse desaparecesse junto, tornando-se parte da mesma sombra que o mantinha preso. Até hoje, ninguém sabe. O banco continua vazio, protegido por um instinto coletivo que nenhum passageiro consegue quebrar. E ele continua lá, noite após noite, o último a entrar, o último a permanecer, até desaparecer sem deixar rastros. No fundo, o ônibus não é apenas um transporte, é um corredor entre mundos, onde vivos e mortos compartilham o mesmo espaço sem se tocar. E o passageiro do fundo é a lembrança de que algumas histórias não se apagam, ficam à espreita, esperando quem terá coragem de ouvi-las. Por isso, se um dia você pegar a linha noturna, olhe para trás com cuidado. Se sentir o cheiro de velório, se perceber o silêncio pesado demais, saiba que ele está lá. E se por acaso ouvir aquela voz baixa sussurrando ao seu ouvido, terá de tomar uma decisão: fugir como todos os outros, ou ser a pessoa que finalmente ouvirá sua história até o fim. Mas lembre-se, dizem que quem ouve não volta para contar a sua, ou apenas o início. Se você um dia se sentar no fundo do ônibus,